Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como se faz o balanceamento de equações de oxirredução. Para fazer esse balanceamento a gente vai se utilizar de 5 passos, mas antes de começar a gente precisa saber de onde vem a oxirredução. Os processos eletroquímicos envolvem reações de oxirredução, nas quais a energia liberada por uma reação espontânea é convertida em eletricidade ou em que a eletricidade é usada para forçar a ocorrência de reação química não espontânea. Portanto, a eletroquímica é o ramo da química que se trata da conversão de energia elétrica em energia química e vice-versa. Lembre-se que nas reações de oxirredução há a transferência de elétrons de uma substância para outra. E esse método de balanceamento que mostrarei a seguir é um método chamado íon-elétron, e ele consiste em dividir a oxirredução global em duas semi-reações. Uma dessas semi-reações vai abordar a reação de oxidação e a outra vai abordar o processo de redução. E as equações que representam as duas semi-reações serão balanceadas separadamente e em seguida somadas para produzir a equação global balanceada. Agora vamos começar o exemplo. Suponhamos que agora a gente precisa balancear a equação que mostra a oxidação dos íons ferro 2+, a íons ferro 3+, pelos íons de cromato em meio ácido. Nessa reação, os íons de cromato são reduzidos a íons cromato 3+. Os passos a seguir vão mostrar para vocês como faz o balanceamento. No passo 1, a gente precisa escrever a equação não balanceada da reação na forma iônica. Isso significa que a gente vai pegar íon por íon e fazer a equação dela, sem balancear inicialmente. Primeiro a gente tem aqui o ferro 2+, junto com o dicromato, que vai formar o ferro 3+, mais o Cr3+. No segundo passo, a gente precisa saber quem vai estar oxidando e quem vai estar reduzindo para fazer as semi-reações de cada uma. No nosso exemplo, quem está oxidando é o ferro, ele está passando de ferro 2+, para ferro 3+. Enquanto o dicromato está passando de +6 para +3. Então ele vai estar sofrendo a redução. Mas o que seria essa oxidação e essa redução? A oxidação consiste em perda de elétrons. Observem que o ferro 2+, acabou perdendo um elétron e passou para o estado de 3+. Então, quanto maior o seu estado, +3, +4, +5, ele está perdendo elétrons. Enquanto que no caso de baixo, o dicromato ele passou do 6+, e ele está reduzindo, e ele foi para o 3+. Então ele vai de 3+, 2+, 1+, 0, -1, -2 e assim sucessivamente, tá? Isso que seria a redução. Nesse caso, ele está ganhando elétrons. O terceiro passo consiste em balancear cada semi-reação considerando o número e tipo de átomos e as cargas. Para reações em meio ácido, a gente vai adicionar o H2O para balancear os átomos de oxigênio e adicionar H+ para balancear os átomos de hidrogênio. Veja que na semi-reação de oxidação, os átomos já estão balanceados na equação. Então, para equilibrar a carga, a gente só precisa adicionar o elétron do lado direito da equação. Então, ferro 2+, passando para ferro 3+, mais um elétron. Já na semi-reação de redução, como a reação ocorre em meio ácido, a gente precisa adicionar 7 moléculas de H2O no lado direito da semi-reação de redução para balancear os átomos de oxigênio. Observe que do lado esquerdo, a gente tem 7 átomos de oxigênio. Por isso, a gente necessita de 7 átomos de oxigênio do lado direito para balancear a equação. Já para balancear os átomos de hidrogênio que foram adicionados do lado direito, a gente precisa adicionar 14 íons de H+, no lado esquerdo, para balancear a equação. Veja que do lado direito tem 7H2O, então é 7 vezes 2H, né, tem um duplo H, então 7 vezes isso dá 14. Então, para balancear, do lado esquerdo, a gente coloca 14H+. Observe também que agora a gente tem 12 cargas positivas no lado esquerdo da equação e apenas 6 cargas positivas no lado direito. Portanto, a gente precisa adicionar 6 elétrons no lado esquerdo para balancear essa equação. Agora, no passo 4, a gente precisa somar as duas semi-reações e verificar se a equação final está balanceada. Veja que os elétrons em ambos os lados devem se cancelar. Se nas semi-reações de oxidação e redução figurarem números diferentes de elétrons,
é necessário multiplicar uma ou ambas as reações pelos coeficientes apropriados para igualar o número de elétrons nas duas semi-reações. Por exemplo, observe que na semi-reação de oxidação, que é a do ferro 2+, se transformando em ferro 3+, está envolvido apenas um elétron, enquanto na semi-reação de redução estão envolvidos 6, que é a equação logo abaixo. Assim, para igualar o número de elétrons em ambas as semi-reações, multiplicamos a semi-reação de oxidação, que é a de cima, por 6. E também os elétrons em ambos os lados se cancelam, e obtemos a equação iônica simplificada balanceada, que seria essa equação a seguir. Observe que para cancelar os elétrons é necessário que em uma reação esteja um elétron de um lado e na outra reação os elétrons do outro lado para a gente poder cancelar. Depois de tudo isso, a gente tem o quinto e último passo, que é verificar que a equação contém o mesmo tipo e número de átomos, bem como as mesmas cargas em ambos os lados. Depois de tudo isso, você revisa se está tudo certo, sei que foi equilibrada tanto atomicamente quanto eletricamente. Atomicamente é cada átomo, se realmente tem a mesma quantidade de ferro de um lado, vai ter do outro, de cromo vai ter de um lado, vai ter do outro, de oxigênio, de hidrogênio, assim sucessivamente, a depender da sua equação, tá? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar ajudando a gente a fazer mais vídeos. Obrigadão e até a próxima.